Alô, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa conversa de política e nós vamos voltar a esse tema que marcou a semana aí, né? Que é essa questão do aumento da alíquota do CMS de produtos de transporte interestadual e também para exportação de origem vegetal, animal, que está dando o que falar. O agro não quer o aumento da alíquota. Nós conversamos com o Júnior Marzola, falou sobre o assunto. Mas o governo diz que é fundamental para a manutenção de estradas. E para falar sobre isso, nós vamos conversar com alguém que entende muito desenvolvimento regional, que é o professor Valdeci Rodrigues, economista e professor da Universidade Federal Tocantins, que vai falar com a gente a respeito do assunto. Professor, obrigado por receber a gente. Me diga uma coisa, a princípio, qual é a leitura inicial que o senhor faz da iniciativa do governo? Inclusive, já vem de outros estados, Goiás está tentando fazer a mesma coisa. Como que o senhor vê essa questão, professor? Kleber, eu também ressalto e realço a importância que o agronegócio tem para a economia brasileira, sabe? Eu realço isso. Tem um agregado macroeconômico chamado liquidez cambial, que é o que nós temos de saldo em dólares em transações comerciais, que forma o que a gente chama de economia de colchão de liquidez, né? Na verdade, o volume de reservas internacionais que o país vai acumulando para fazer frente tanto ao movimento de bens e serviços quanto ao movimento de capitais. E faz um bom tempo que o Brasil consegue manter em bom nível essas reservas internacionais, mais de 300 bilhões de dólares, salvo meu juízo, não é? Que contribui muito para a nossa estabilidade macroeconômica e faz com que o Brasil, por exemplo, não enfrente crises como enfrenta a Argentina, a Venezuela. Então, eu reconheço essa prestação de serviços do agronegócio brasileiro, mesmo que isso signifique a exportação de produtos in natura, né? Mesmo que a gente saiba que é fundamental que a gente consiga agregar mais valor aos nossos produtos, tanto a montante na parte de insumo, máquina e equipamento, quanto a jusante, que é na geração de outros produtos que vêm também da agropecuária. Então, posto isso, eu acho que o debate tem que ser um debate sistêmico, né? Tem que ser um debate que considere essa prestação de serviço do agronegócio brasileiro ao equilíbrio cambial brasileiro, como fez a Lei Candir, né? As pessoas assim questionam, mas também a gente tem que pensar tanto na questão da agregação de valores, né, para a nossa economia a partir do agronegócio, quanto o próprio financiamento da infraestrutura. Quando a gente trata isso só sob a visão de um Estado da federação, eu acho que a gente gera um componente aí relacionado à perda de competitividade, sabe? Eu acho que esse debate da questão de alíquota teria que ser feito de forma mais abrangente, pegando o país na sua totalidade, para não gerar depois, vamos dizer assim, né, alguma perda de competitividade da economia do Tocantins. Certo? Então, a princípio, você acha então que esse debate, quer dizer, você acha que esse debate ele não deveria ser um debate do Tocantins ou de Goiás, mas um debate nacional para se definir, então, aí uma alíquota que garantiria um fundo para manutenção da infraestrutura, sobretudo a malha viária do Estado, é isso? Eu acho que pega um pouco por aí, e aí também pega uma coisa que o Brasil, Kleber, a gente está assistindo isso muito, né? É um país de mente muito bitolada, né? Quando a pessoa ela chega num patamar, ela não quer sair daquele patamar, ela não quer evoluir daquele patamar, e ela acha que tudo aquilo que é feito vem em prejuízo a ela, né? Tudo aquilo que é feito é prejuízo a ela. Então, os setores são muito arredios a mudanças necessárias, né? Então, é importante, sim, pensar no financiamento da malha de transporte, é importante o aprimoramento da malha de transporte, de energia, de telecomunicações. Não é? É importante pensar no financiamento dessa malha de transporte, não é? Da forma de governança mais adequada para que isso aconteça.
A gente sabe que, sobre alguns aspectos, não é nem ser de esquerda e nem ser de direita, mas é buscar a eficiência e a eficácia da prestação de serviços públicos. É muito complicado você, por exemplo, outorgar ao poder público, por exemplo, a gestão de estradas, por exemplo. Né? Então, dessa maneira, é importante, às vezes, pensar em governança que envolva as parcerias público-privadas. Né? Público-privadas. Se você me dissesse, olha, qual a melhor forma de conduzir esse debate, eu te falaria que era um debate nacional mesmo, né? É mais adequado para evitar o quê? Para evitar um outro tipo de guerra fiscal, né? Que começa aí um jogo de um Estado querendo dar mais benefício do que outros, aí no final sai todo mundo perdendo em jogo de soma zero. Né? Então, seria melhor. Agora, eu não acho de todo equívoco o Estado correr atrás dos seus prejuízos em si, mas agora o Estado tem que estar atento ao que faz também outros competidores. Tem que estar atento. Você imagina, se o Tocantins toma uma decisão que Mato Grosso não tomou, que Goiás não tomou, ou que outro lugar não tomou, então, pode, assim, o que se acha positivo pode se tornar negativo, concorda? Pode se tornar negativo. Então, essas coisas têm que ser vistas com muito cuidado, ao meu ver, né? Agora, essa é a realidade que está se colocando, é o seguinte, ó, o governo, por exemplo, disse que investiu 1 bilhão, está investindo 1 bilhão de reais esse ano em manutenção e construção de estradas, né? E nós temos, de um lado, uma população que não quer pagar pedágio, e também o próprio setor privado resiste a isso, além de que nós temos certas rodovias que são usadas pelo agronegócio, mas também que não tem fluxo suficiente para essa iniciativa privada, e, por outro lado, nós temos essa falta de liquidez do Estado para poder investir, continuar investindo em manutenção de rodovia, e que é um problema sério. No início do ano, nós tivemos um problema muito grave, o Estado com as rodovias estaduais quase todas deterioradas, e o próprio setor do agronegócio foi um dos que mais reclamaram com justiça, porque eles precisam disso. Enfim, diante desse quadro, essa solução que o governo está colocando agora, ela entendendo, logicamente, isso que o senhor está colocando, de que esse tem que ser realmente um debate nacional. Nesse contexto, é uma medida que é aceitável na sua visão de ver? Olha, eu acho que o debate tem que ir além disso. Né? Tem que ir além disso, tem que pensar realmente no modelo de gestão e concessão de estradas. Assim, é uma hipótese que eu defendo. Eu acho que tem. Assim, eu sou de uma visão que tem coisas que o Estado pode cuidar bem e é melhor que cuide, mas tem coisas que é melhor que o setor privado, em parceria, também cuide. Eu não sou nem de um lado nem de outro, nem do Estado total, nem do setor privado total. Depende muito do que a gente chama de especificidade do ativo, né? Qual é a característica do ativo e qual a melhor forma de geri-lo, né? Eu acho que o Estado tem que pensar no modelo de concessão de rodovias relacionado com duplicação, com ampliação de faixa para evitar acidentes, com melhor material e conservação para resistir às chuvas torrenciais que aqui tem. Eu acho que o governo tem que pensar nisso estrategicamente, no modelo de concessão, né, que vai até além do agronegócio. Você pega, por exemplo, uma região turística como o Jalapão, que precisa de pavimentação, ali precisaria de um modelo realmente de parceria público-privada que justificasse a manutenção e a construção daquela rodovia. Só puxando esse assunto. Então, vai além disso. Se você me disser se a medida de agora é um bom paliativo, se torna um bom paliativo na medida em que é mais ou menos acompanhado por outros estados. Sim. Né? Se essa medida não é mais ou menos acompanhada por outros estados, você pode criar algumas dificuldades para o ambiente de negócios. Veja só, eu não estou defendendo o grande capital, só estou dizendo assim, que do ponto de vista do investidor, né, do investidor, ele vai olhar isso com atenção, né? Concorda? Que você pode ter uma área que você pode investir e você tem mais tributos num lugar do que em outro, você vai procurar
aquele que tem o menor tributo. Né? Assim, conceitualmente, se você me perguntar, eu acho que é uma política tributária toda errada, essa relacionada com o agronegócio. Em termos de Brasil, né, eu acho que a gente teria que caminhar no sentido de ter uma legislação tributária que induzisse a agregação de valores. Do tipo, quer ICMS zero para exportar? Então tá bom, exporta óleo. Exporta produtos que vêm da soja, ou carnes com cortes refinados e tudo. Aí tá, não, quer exportar in natura? Paga um ICMS um pouco maior. Né? Essa é a minha concepção de forma sistêmica. Ou seja, ao invés de dar o benefício fiscal na produção, na exportação in natura, colocaria esse benefício no processamento. Isso seria mais interessante. Eu faria. Por quê? Porque aí você estaria desenvolvendo as localidades, gerando emprego de maior valor agregado e gerando mais arrecadação tributária montante e jusante. Então, assim, essa seria o meu desenho. Um desenho como esse é um desenho de reforma tributária, concorda? Sim. Assim, e o que muito me espanta é que no Brasil, é por isso que nós não nos desenvolvemos, é que a gente não dá conta de pegar uma ideia dessa e aprimorar. O sujeito quer alíquota zero na produção primária, ele quer alíquota zero na produção industrial, ele quer andar na estrada sem pagar pedágio, ele não quer pagar CPMF, e ele fala que paga muito imposto. Entendeu? Se a gente continuar com essa retórica, a gente não consegue, ao meu ver, avançar para onde a gente precisa avançar. A gente precisa avançar na direção de agregação de valor ao agronegócio brasileiro, que, como eu disse no início da entrevista, já presta um grande serviço para a economia brasileira. Agora, esse serviço pode ser ainda maior se a gente souber usar os mecanismos de governança adequados, né? Governança fiscal, governança administrativa, levando em consideração os ativos que são envolvidos, né? Nessa estrutura. O Marzola, por exemplo, ele fala o seguinte, que o Estado do Tocantins teria, na visão dele, um problema maior ainda, porque ele fala assim, Mato Grosso está consolidado, Goiás está consolidado, e nós ainda não estamos consolidados. Temos muitas terras ainda para se produzir, e por isso nós precisamos atrair muito mais investimentos, e esse tipo de iniciativa inibe esse investimento. O senhor concorda com essa visão? Olha, é uma visão correta do ponto de vista do investidor. É uma visão correta. Não está errado. O que a hipótese não contempla, né, é o seguinte, é que alguém tem que pagar a conta. Essa é só isso. Alguém tem que pagar a conta. Então, de alguma sorte, o governo não tem uma arrecadação suficiente, está mais do que provado, nem para a manutenção das estradas, quanto mais para a ampliação da segurança viária. E, às vezes, é muito necessário ampliar a segurança viária. E quanto maior é o fluxo de caminhões, maior é a exigência de manutenção. Então, de algum jeito, esse custo tem que ser compartilhado com a sociedade, de algum jeito. Ou via parceria público-privada, né, com concessão de rodovias, com pagamento de pedágio, as pessoas até se assustam, mas é assim que funciona, alguém tem que pagar por isso. Alguém tem que pagar por isso. Então, de alguma sorte, esses custos devem ser compartilhados para que haja segurança viária, para que o custo Brasil também seja, o custo Tocantins, né, também seja menor, os caminhões não percam pneus nas rodovias. Né? Então, vamos dizer assim, algum mecanismo de governança tem que ser feito. A pergunta que a gente pode se fazer e pode discutir é se esse custo adicional pode ser absorvido pela produção de soja. Né? Não me parece nada muito alto, né? que iniba e tudo, né? Mas isso aí merece uma análise mais detida, ao meu ver. Agora, diante do Estado, como o senhor disse, que não tem uma arrecadação ainda incipiente, até tem problema de gestão
ao longo de décadas, né, que nós dois já conversamos muito sobre isso, que levou a gente para aquela crise fiscal, enfim, que o Estado está ainda patinando para superar, e do outro lado você tem uma demanda enorme na área social, na área de educação, na área de segurança, um Estado ainda bastante pobre do ponto de vista da sua população. Quer dizer, nesse contexto, a sua visão aí é mais, então, favorável à concessão dessas rodovias para que nem a iniciativa privada arque sozinho com essa conta e nem também o contribuinte pobre do Estado fique bancando essas rodovias? Vamos pensar assim, né? Uma solução sistêmica para o país seria uma reforma tributária que contemplasse o agronegócio e que privilegiasse a agregação de valor, tanto a montante quanto a jusante. Esse seria o caminho ótimo, né? Não tendo o caminho ótimo, o que um Estado pode fazer, né? O que um Estado pode fazer? Aí são dois caminhos, né? Um é realmente ter uma gestão de rodovias, ao meu ver, em parceria público-privada, é uma solução que eu entendo que seja correta, ou que ele negocie esses acréscimos com o próprio setor privado, com a sociedade. Como está fazendo Né? nesse caso, por exemplo. Isso, ele está optando por esse caminho. Né? Agora, a gente não, assim, não é querendo escorregar, mas é um fato em si. A gente não pode esquecer que o Tocantins está num ambiente de investimento nacional. As serras são atrativas, os preços são menores, até para arrendamento e tudo mais, mas uma medida como essa tem que ser vista também qual o impacto que causaria nos investidores. Porque senão o que acontece? O tiro sai pela culatra, né? Mas eu acho que o Estado pode pensar, assim, não adianta, né? Eu acho que as pessoas gostam de ganhar benefício e não gostam de pagar imposto, né? Sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Mas não adianta, né? Quer dizer, para um serviço público ser bem prestado, ele precisa de uma fonte de financiamento. Mas o que as pessoas do senso comum teimam em pensar é o seguinte: já cobra imposto demais, já é coisa demais. Mas muitas vezes não é a questão do imposto em si, mas é um modelo de governança. Por exemplo, uma rodovia, para você ter uma empresa estatal confiável, de licitação rápida e não superfaturada, não é uma tarefa das mais fáceis. Talvez seja mais interessante e você ter uma resposta mais rápida se você tem um contrato bem elaborado de concessão, né? Bem elaborado de concessão. Então, para esse tipo de bem público, que são as estradas, né? Eu entendo que a parceria público-privada para ferrovias também é sempre melhor, dado que, quando o governo cuida disso, ele tem de ser mais moroso nesse aspecto. Diferente, elas falam assim, não sempre. Por exemplo, muitas vezes, uma privatização não é muito positiva, como, por exemplo, você ter um único concedente de energia elétrica, um único concedente de água e esgoto. Aí a sociedade fica refém dessas duas empresas e a agência regulatória quase nunca dá conta disso, né? Quase nunca dá conta disso. Então, não é assim que a solução privatista sempre ela é melhor. Tem casos que ela é melhor. Tem casos que ela é melhor. Nesse caso de infra de transporte, ao meu ver, o Tocantins tem que pensar no modelo de parceria público-privada, sabe? E eu alargo, por exemplo, uma região turística igual o Jalapão, esse modelo é mais que urgente. Asfalta, concede, e quem passar por lá tem que pagar um pedágio mais alto, porque a região é turística. A região é turística. Entendeu? Então, eu acho que a forma de governança também é um aspecto que as pessoas dão pouca atenção e ficam presas só a que o governo já cobra muito imposto. Às vezes, não é cobrar muito imposto, mas sim a forma pela qual o governo oferta aquele serviço público. Ou seja, isso aí você faria uma compensação, você não sobrecarregaria o setor privado, nem também o contribuinte para manter essa estrada, porque manutenção de estrada, sobretudo, né, professor, né, nessas estradas que são via de escoamento de produção, é muito dinheiro para se manter, né? Não é fácil. É uma coisa de trânsito enorme de caminhão, mesmo controlando Pesado, o caminhão, pesado.
é difícil manter essa estrada em condições de trafegáveis, né? É pesado. Não, por exemplo, a gente tem um conflito de uso aqui, a gente está falando do Jalapão, nós temos um conflito de uso. A mesma estrada que os turistas pegam para ir para o Jalapão é a estrada que desce muito caminhões de soja. E a estrada vira e mexe, está muito esburacada. Aí você imagina, vem uma boa quantidade de turista estrangeiro aqui. Uma boa quantidade. O cara passa por uma estrada daquela aí toda esburacada, não volta mais. Não volta mais. Então, tem um conflito de uso. Tem um conflito de uso. Prejudica dos dois lados, né? Tanto o escoamento da produção quanto a imagem do Estado para você atrair mais turistas também. Dos dois lados, dos dois lados. Por isso que eu acho que o governo Tocantins é salutar que ele pense no modelo de concessões, em regiões específicas, ali, né, para cuidar tanto do escoamento da produção quanto da imagem do Estado em regiões turísticas, como é o caso inteiro que nós falamos aqui. Tá certo, então, professor. Olha, muito obrigado. Bem esclarecedora mesmo essa sua entrevista. E voltaremos, com certeza, procurá-lo novamente com outros debates aqui do Estado. Obrigado, sempre à disposição. Viu? Prazer estar aqui. Tá certo, pessoal. É isso, então, aí, mais um ponto de vista interessante para a gente pensar esse tema bastante delicado. E nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.